queridos, a paz do Senhor mais uma vez, e estamos aqui em nome do Senhor para trazer mais um versículo e a sua interpretação, e isso vai agregar valor ao nosso conhecimento bíblico e teológico. Desta feita, nós queremos abordar o texto que está localizado na epístola que o apóstolo Paulo ele escreveu aos Romanos, capítulo de número 7, versículo de número 24. No caso, leremos duas traduções, leremos na Bíblia King James, tradução inglesa, Bíblia histórica, e leremos também na Bíblia judaica, que vez por outras a gente está lendo nessas duas traduções a nível de comparação e uma percepção mais acurada do texto em questão. Então, vamos ler Romanos, capítulo 7, versículo 24, e logo após estaremos lendo também na Bíblia judaica e trazendo assim a explanação, a explicação do texto, seu significado. Romanos 7, 24 diz assim: Miserável ser humano que eu sou, quem me libertará deste corpo de morte? Bíblia King James. Leremos agora na Bíblia judaica. Bíblia judaica, ela diz assim: Que criatura miserável eu sou, quem me salvará deste corpo sujeito à morte? São textos que fazem com que viajemos de forma bem criativa, mas está de acordo com a cultura da época e com algumas práticas que é muito interessante quando nós temos ciência e conhecimento de alguns costumes do mundo antigo. Corpo da morte. O apóstolo Paulo ele faz menção aqui usando esta fala: Miserável homem que sou, quem me livrará ou quem me libertará do corpo desta morte? Então, existem algumas opiniões a respeito deste termo, que quando Paulo ele usa a expressão quem me livrará do corpo desta morte, o apóstolo Paulo ele estava se referindo a uma prática que era comum no mundo antigo, prática esta que ela foi praticada pelos piratas etruscos, e também o historiador romano Cícero ele atesta a respeito dessa pena chamada corpo de morte. Também no contexto filosófico vamos encontrar em alguns escritos, em algumas especulações exatamente a respeito de Aristóteles, desta prática chamada corpo de morte. Também conhecida como necroforia, ou seja, era o ato de amarrar uma pessoa a um cadáver em estado de decomposição. E existem muitas controvérsias. Existem pessoas que acreditam que Romanos capítulo 7, versículo 24, Paulo simplesmente estava conjecturando a respeito da consequência que o pecado acarretava na vida do ser humano. Uma boa parte, a maioria, acredita também que Paulo estava se referindo, conjecturando com a época, contextualizando. Paulo compara a vida do ser humano que vive em estado de pecaminosidade ao ser humano que está atado a um corpo em estado de decomposição, necroforia, que consistia, segundo o mundo antigo, como uma forma de penalidade, quando uma vez o indivíduo ele era condenado à pena capital, à pena de morte, ele poderia ser castigado dessa forma. Ele tinha o seu corpo amarrado, atado a um cadáver em estado de decomposição. E é claro, consequentemente, à medida que aquele cadáver ele ia se decompondo, ele ia liberando bactérias, ele ia liberando um odor pútrido, e a pessoa consequentemente ia respirando aquele odor insuportável de carnificina, de putrefação, e consequentemente ela ia morrendo, absorvendo bactérias. Ela ia tendo o seu sistema digestivo, o seu sistema, o seu organismo comprometido por bactérias que eram exaladas daquele corpo e consequentemente absorvidas via oral, através da via respiratória, e consequentemente o indivíduo ele ia morrendo aos poucos. Era uma pena dolorosa, corpo da morte. Então, existem aqueles que acreditam na concepção de que Paulo simplesmente ele estava falando, comparando
a vida do pecado, a vida de pecados a um corpo morto, e também aqueles que acreditam, boa parte, que Paulo estava falando do costume da época, do antigo Império Romano, como já falamos anteriormente, praticada pelos piratas etruscos e por outras culturas, de se amarrar um corpo em estado de decomposição ao condenado à morte, corpo da morte. Então, Paulo traz essa conjectura no contexto cultural, comparando a vida do homem que não tem Cristo em sua vida, no estado de miséria, de pecaminosidade, a um ser humano que está amarrado a um corpo em estado de decomposição. Consequentemente, à medida em que vai se respirando aquele odor, vai exalando bactérias, vai se trazendo bactérias para o seu próprio corpo, a pessoa ia morrendo aos poucos. Então, Paulo usa essa figura de linguagem, essa pena capital que era muito comum na época, para traçar um paralelo entre a vida do homem sem Cristo e a vida do homem com Cristo. Consequentemente, a proposta do apóstolo Paulo era essa, que quando o homem ele aceita ao cristianismo verdadeiro, genuíno, o evangelho na sua essência, consequentemente ele é desatrelado, ele é solto, ele é desligado, ele é liberto desse corpo da morte espiritualmente falando. Então, existem muitas controvérsias, pelo menos da parte de alguns teólogos, a respeito desse texto. Se Paulo estava comparando o homem sem Cristo, que vivia em uma vida de pecados, o corpo, a pena de morte implementada por algumas culturas da época, em atar o condenado a um corpo em estado de decomposição, corpo da morte. Não interessa para muitos o que quer dizer o texto, mas independente de Paulo estar falando numa linguagem espiritual, em uma linguagem figurada, ou se Paulo estava se referindo ao contexto que perambulava na sua cultura, na sua época. O que importa é que Paulo está dizendo que aqueles que aceitam a Cristo como único e suficiente Salvador, ele tem a proposta de ser liberto deste corpo do pecado, ou seja, o homem sem Cristo, o homem sem Deus, ele está equiparado ao seu corpo, amarrado a um corpo em estado de decomposição, no caso o pecado, que vai tirando a sua força, vai tirando o seu vigor, vai tornando ele fraco, espiritualmente ele vai sendo infectado pela bactéria, ou pelas bactérias do pecado, se é que podemos usar essas conjecturas, podemos usar essas analogias. Então, o homem sem Cristo, o homem sem Deus, o homem que não tem o temor, que não nasceu de novo em Cristo, Paulo diz que ele está atado a um corpo, espiritualmente falando, em estado de decomposição. O pecado segue, o pecado persegue, o pecado causa uma decomposição espiritualmente em sua vida, espiritualmente falando, que consequentemente vai matando aos poucos. E Paulo também diz na mesma carta que o salário do pecado é a morte, e uma vez o pecado ele concebe a morte uma vez praticado. Então a proposta de Paulo aqui, não sabemos ao certo se Paulo estava falando a respeito dessa pena capital, que consistia em amarrar um corpo em estado de decomposição ao corpo do condenado, e o condenado sairia perambulando com aquele corpo em estado de decomposição, e ele consequentemente absorvendo as bactérias daquele corpo morto. Não sabemos de certo o que Paulo, o contexto que Paulo estava falando ali, se era realmente Paulo estava fazendo alusão a este corpo em estado de decomposição, ou Paulo simplesmente lançou mão de uma figura de linguagem. O que nós sabemos é que existem, é claro, contexto histórico, contexto filosófico para respaldar essa ideia da necroforia, que consistia em se atar um corpo morto em estado de decomposição ao condenado, pois existiam várias formas de penalizar, de condenar à morte o indivíduo, que ia desde da decapitação até mesmo a crucificação. Foi o caso de Cristo e de tantos naquela época, no apogeu do Império Romano, mas também práticas bem bizarras como essa.
Então, Paulo usa esta expressão, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte, para trazer uma grande realidade. Pois o homem sem Cristo, ele é semelhante a um ser vivo atado a um corpo em estado de decomposição. Ele vai inalando bactérias, ele vai inalando o odor pútrido e vai consequentemente enfraquecendo, e à medida que ele vai enfraquecendo, ele vai perdendo as forças, ele adoece e consequentemente ele morre. Essa era a proposta da pena capital para o condenado ao corpo na morte. E você, o que acha a respeito de Romanos 7:24? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O que Paulo queria dizer a respeito disso? A verdade é que através desse texto, Paulo traz uma grande mensagem, uma grande reflexão para nossas vidas. E que Deus abençoe e até a próxima. A paz do Senhor Jesus. Amém.